Estamos de volta aqui no Download da Notícia, segunda edição. E agora a gente tem um bate-papo, Rico, muito interessante também. Nós acabamos, de falar sobre a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT. E a gente sabe que a Avenida Paulista é um grande palco, que movimenta o turismo local, movimenta a economia local, mas ela também, esses grandes eventos esbarram nos moradores e nos comerciantes aqui do entorno da Avenida Paulista. E os moradores, duas associações de moradores e empresários apresentaram embargos de declaração ao Ministério Público de São Paulo que pedem esclarecimentos sobre a decisão que homologou o acordo que libera a realização de mega shows na Avenida Paulista, aqui no centro de São Paulo. Então, de acordo com essas entidades, o objetivo é que o Conselho Superior do Ministério Público esclareça pontos que permanecem obscuros, segundo eles, e contraditórios ou omissos entre o debate realizado no plenário, a proclamação oral e o voto vencedor escrito. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, o que está acontecendo, nós vamos receber aqui a doutora Rafaela Galati, ela é presidente da Associação Move Paulista, e também o Marcelo Sando, ele é filósofo e idealizador do movimento Paulista Boa para Todos. Muito boa tarde, queridos, sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Obrigada por conversar aqui com a gente no Download da Notícia, segunda edição. Obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer participar da Notícia da Guardiã, até porque também está localizada aqui no endereço que nos compete, na Avenida Paulista, e é importante estarmos todos engajados nas notícias que se referem à nossa via e à nossa região. É uma ação civil pública que vocês estão entrando? Não. Posso contextualizar? Só um minutinho. Em 2000, lá nos idos de 2003, existia um inquérito civil tratando dos problemas da Avenida Paulista. Tinha Marcha para Jesus, a Parada, toda hora clubes de futebol, palanques, se impedia o acesso das pessoas aos hospitais e dava péssima qualidade de vida aos moradores, comerciantes, prestadores de serviços que aqui estão localizados. Esse inquérito culminou com o chamado TAC 2007, ou seja, a Prefeitura fez um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, disciplinando o uso da via para grandes eventos, que ficaram restritos a 3, desde 2007. Parada, LGBTQIA+, o show da virada e a corrida de São Silvestre. Quando chegou agora, há pouco tempo, a Prefeitura entrou com uma solicitação ao Ministério Público para modificar o STAC, aditar e incluir mega shows e mega eventos. Agora, Marcelo poderia dar essa continuidade desse contexto. Isso, a gestão municipal atual tem o interesse de fazer na Avenida Paulista o que se faz no Rio de Janeiro, que é aquele Todo Mundo no Rio, um mega show internacional, onde você tem uma atração de milhões de pessoas para a realização de um show. A diferença é que a Avenida Paulista, diferentemente de Copacabana, tem uma outra configuração geográfica e uma outra volumetria de prédios. O que você tem em Copacabana são 150 metros de extensão entre avenida e praia, e o Oceano Atlântico inteiro aberto para o lado, ou seja, o som se comporta de uma forma completamente diferente. E a própria configuração de Copacabana permite um evento dessa magnitude de uma forma muito mais segura, tanto para a chegada do público, dispersão do público. A Avenida Paulista, diferente da praia de Copacabana, ela é o que a acústica chama de um cânion urbano. Você tem prédios espelhados dos dois lados e um corredor com 45 metros de largura. E, diferentemente de Copacabana, você tem os metrôs, as estações de metrô estão dentro da própria avenida. A questão da dispersão de público, recebimento de público, é completamente diferente. O grande problema foi, a partir do momento que a prefeitura pede esse aditamento do TAC para se criar um mega evento,
não foram convidadas e não foram ouvidas as associações de bairro, não foram ouvidos os moradores, os síndicos dos condomínios residenciais. E isso é uma violação do que prevê a nossa própria Constituição do Estado e o plano diretor da cidade. A participação social, principalmente em atividades que vão ter um sério impacto de vizinhança, ela é um direito e ela é um dever do poder público. Foi por isso que tanto a Move Paulista, presidida pela Rafaela, como o Movimento Paulista Boa para Todos e a Associação SAMORC, nós pedimos para que nós fôssemos ouvidos durante o julgamento que decidiu esse TAC, que decidiu esse aditamento. Durante o julgamento, o TAC foi homologado, só que com várias condições. Um conjunto de conselheiros do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, eles exigiram que uma série de regras fossem cumpridas para que a Prefeitura pudesse fazer esse show. As principais regras têm a ver com questões de segurança. E, ao longo desse processo do julgamento, restaram algumas dúvidas, restaram algumas contradições, existem algumas omissões. E, por isso, as 3 associações e movimento entraram agora com os embargos de declaração. Os embargos são pedidos para que o Conselho Superior esclareça a decisão que foi tomada. Essa decisão foi tomada 6-5, ou seja, 6 conselheiros votaram pela homologação com essas regras, contra 5 que votaram pela não homologação. A não homologação, a não autorização para que a prefeitura pudesse fazer esse show sem voltar um passo atrás e ouvir as associações, fazer audiência pública, né, de ter um processo mais participativo e principalmente com estudo de impacto de vizinhança. E esse é um caso bastante emblemático, a Avenida Paulista é bastante emblemática, bastante simbólica, mas é um caso importante para a cidade de São Paulo. A atual gestão municipal tem excluído moradores e excluído a população de grandes decisões sobre o uso do espaço público, né? E uma das reflexões que nós trouxemos durante a sustentação oral no julgamento no Conselho Superior do Ministério Público foi exatamente que a população da Avenida Paulista já está saturada com o programa Ruas Abertas. Existe uma saturação de potência sonora que todos os domingos e todos os feriados os moradores da Paulista estão sujeitos pelo desregramento e pela falta de gestão efetiva da prefeitura em relação a isso. Então não é que as associações são contra o mega show. O grande problema nós estamos falando de fazer mais um mega evento numa avenida onde você tem 6.000 pessoas que vivem nessa avenida em 17 condomínios residenciais que já estão todos os domingos e todos os feriados do ano sendo submetidos a um mega evento que se tornou o Paulista Aberta, quase como se fosse uma virada cultural por final de semana. Contextualizar essa fala do Marcelo, se for possível, é assim, a prefeitura entrou com aditamento, pedido de aditamento, e isso foi assinado pela Promotoria de Justiça de Urbanismo e Habitação. Para valer, precisa que seja homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, um órgão bastante relevante dentro da instituição. São conselheiros, eles tomam as grandes decisões do Ministério Público. Nesse momento, antes da assinatura, digamos, primeira instância da Promotoria de Justiça e Habitação, nós pedimos a participação popular, que foi através da associação, que foi negado. Ainda assim, insistimos e conseguimos fazer sustentações orais na data do julgamento pelo Conselho. Esse termo aditado, esse aditamento, é aí que, quando foi homologado, é que causou e trouxe mais dúvidas, fora todos os aspectos que o Marcelo falou. Na discussão, é uma inovação, quer dizer, um novo negócio jurídico, um novo termo de ajustamento, é um aditamento só para mega show. Essas condições elencadas valem para as regras, são regras para aquele TAC de 2007. Então, para que servem esses embargos que nós fizemos? Para que eles esclareçam. Nós entendemos, e está no vídeo, publicamente, todos podem assistir, que o voto proposto, que seria um voto mediador entre o voto sim, homologue do jeito que está,
ou não, volte para transformar no inquérito, ouvir a sociedade civil e outras diligências, que o voto mediano, que deu esse 6-5, seria fazer com condições. Quando veio o voto escrito do Procurador-Geral de Justiça, que fez essa proposta, o voto escrito trouxe expressões que não condizem com condicionantes à realização do show. E nós queremos, por exemplo, essas explicações. O TAC 2007 vai valer como está ou entra nessas condições? Vai aumentar o número de eventos ou a São Silvestre é tida como o mesmo evento, show da virada, que eu não concordo em absoluto. São Silvestre às 7 da manhã é um evento, show da virada é da virada, da meia-noite. Pode durar 4 horas, 5 horas, mas é da virada. E o TAC, nesse aspecto, já tem sido infringido, porque o último show da virada durou 14 horas. E a gente tem que ter esse regramento. O primeiro TAC não surgiu do nada, ninguém bateu na porta do Ministério Público para pedir um TAC. Foi fruto da investigação e inquérito civil. Eu acho que agora conseguimos nós dois contextualizar a questão. Está me ouvindo? Marcelo, você mora Você mora aqui na Avenida Paulista? Eu moro na Paulista há 14 anos, do lado do prédio da Gazeta. Só para fazer uma correção, por exemplo, você falou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o show da Lady Gaga ocupou mais ou menos 1 quilômetro de extensão de orla e tem de 60 a 90 prédios. Só para contextualizar. Mas o que eu me referia era ao diâmetro, né? Na verdade, não é o comprimento do show, mas a largura. A Avenida Paulista tem 45 metros de uma parede de prédio até a outra parede de prédio. A orla de Copacabana, você tem 150 metros de avenida e de faixa de areia. Isso a gente está falando da largura, né? Não do comprimento do show. Que só tem prédio de um lado, do outro lado é o mar, né? Exatamente. E aí você tem uma dispersão do som, uma grande dispersão que na Avenida Paulista seria diferente. O som ficaria aprisionado. Fazer um mega show na Avenida Paulista é fazer um show numa caixa de ressonância acústica. Nós estamos agora, o Ministério Público, a Promotoria de Meio Ambiente, abriu um inquérito civil, nós recebemos essa notícia hoje, um inquérito civil sobre o Ruas Abertas, entendendo a questão da poluição sonora na Avenida Paulista por conta da amplificação sonora nessa caixa de ressonância, como um problema ambiental grave. Então, um problema de meio ambiente e de saúde, né? Um problema sanitário muito grave para essa população residente. Na cara da Paulista, né? Nós estamos aqui no número 202, 8º andar, aqui na frente da Paulista, e a gente acompanha Ruas Abertas. E realmente é um espaço onde todo mundo, as pessoas gostam de vir se divertir. A Avenida Paulista, uma das mais conhecidas do mundo, né, Rebeca? E então as pessoas vêm se divertir, mas, por exemplo, se não tivesse a história, porque um coloca uma banda aqui, outro coloca outra banda de rock lá, outro coloca... Então, em pontos diferentes, mas juntamente vira um som alto, tá certo? E algo que aconteceu nos últimos anos... A questão é que ficou uma guerra sonora desenfreada. O programa Ruas Abertas, que eu acompanho desde a prévia dele, quando o prefeito Haddad fechou só para um passeio ciclístico em 2014, ele não é para isso, ele não é para ter guerra sonora, ele não é para produzir incomodidades. O decreto Ruas Abertas, a lei do Ruas Abertas, não permite incomodidades. Atualmente, o que acontece com esse programa Ruas Abertas? Está em total descontrole. A CET fecha, as peruas da Prefeitura de apreensão de produtos ilegais ou de venda ilegal de algumas coisas passam para lá e para cá, a polícia passa para lá e para cá, olhando se tem furto de celular ou não, e está em total descontrole. O decreto Ruas Abertas prevê um conselho gestor local que existiu até 2020. Todo mundo teve gente eleita, gente da CET, conforme está previsto, a composição prevista no próprio decreto. Funcionava, as coisas eram melhores. Acabou o mandato de 2 anos desse conselho, nunca mais foi recomposto.
Não há interesse em recompor. O Marcelo participou de vários movimentos, foi até uma comissão na prefeitura nova para tratar disso. Não dá continuidade, não há continuidade. Ou seja, o programa está em total descontrole. Vocês estão aqui também, ambulantes ilegais, bebida batizada, churrasquinho sem proteção, com foguinho perto dos consumidores, enfim, uma série enorme de irregularidades que precisam ser resolvidas. A guerra sonora, então, chega a ter briga física entre bandas, por causa de lugar. Nós já descobrimos, e tem boletim de ocorrência, disfarçado em locação de equipamento, na verdade, é uma locação, um loteamento da avenida, por produtores musicais. Precisam resolver isso. Adoramos o lazer. Nós também queremos passear tranquilos pela Avenida Paulista e por tantas outras vias, porque o programa Ruas Abertas começou com 32 vias e acabou só com a Avenida Paulista. Nós queremos que isso seja copiado, mas de forma boa, para outros lugares, para as franjas da cidade. E o mais irônico nisso tudo, que o programa Ruas Abertas, ele foi iniciado com o objetivo de tirar o barulho do trânsito da Avenida Paulista, e para que as pessoas pudessem aproveitar a cidade sem ruído. E aí ele acabou se tornando, principalmente nos últimos anos, com esse avanço das pequenas caixas de amplificação sonora, ele acabou se tornando um fator de poluição sonora muito relevante na cidade de São Paulo. Mas o grande objetivo inicial era que a avenida fosse compartilhada por todas as pessoas com baixo ruído de tráfego. Hoje nós temos medições que deixam claro que a Avenida Paulista, aos finais de semana, ela é mais ruidosa do que a Avenida Paulista durante a semana com o trânsito. Então a gente tem 72, 74 decibéis projetados nas fachadas dos prédios ao longo da semana, e nós temos esse registro com base em 270 mil registros de som. Nós ficamos um ano medindo a Avenida Paulista 24 horas por dia. E chega-se à conclusão que aos finais de semana, aos domingos, você tem uma média de 83, 84 decibéis na fachada dos prédios sem o trânsito, ou seja, só de projeção de música, né? Caixa sonora e instrumentos de percussão de alto impacto. E por bem lembrar... Doutora, é realmente um assunto, né, bem delicado, porque nós conseguimos entender o lado de vocês, que são moradores, precisam descansar. Por outro lado, o acesso ao lazer, a garantia do lazer para a população também é de extrema importância. Eu ia perguntar para vocês qual seria, então, a solução proposta pelas associações. Vocês disseram que é isso, né? Então, talvez trazer outros lugares com o programa Ruas Abertas e dividir um pouco esse espaço que a Paulista ocupa hoje. É isso, então? E também o regramento do uso do espaço público, porque o espaço público, nós somos a favor do lazer, a favor de shows, a favor da cultura, não é contra, não, e nem acabar com o programa Ruas Abertas, não é isso. A questão é o regramento do uso e ocupação do solo. O solo público, a via pública, tem que ser usada de forma equânime. Todos têm direitos iguais. O que quer descansar, o que quer sentar e fazer um piquenique, o que quer tocar. As coisas precisam ser melhor regradas. Não podemos só avançar com embolamento de pessoas e interesses diversos. E voltando à questão sonora, nós temos também o seguinte, voltando aos embargos também, a questão sonora, uma das condicionantes, que eu entendo como condicionantes e requisito da realização desses shows, é o limitador de som em cada caixa, ou seja, a hora que ultrapassar aquele nível de pressão sonora, a caixa cai, para de retransmitir. Ou seja, isso é uma das soluções muito viáveis e muito possíveis, que dá para equalizar e todo mundo ficar feliz com Ruas Abertas, com o Mega Show, ou seja, todo mundo tem seu espaço, seus direitos e garantias respeitados. Que hoje os Mega Shows para São Paulo
São milhões, né, de dinheiro que entra para todo mundo, rede hoteleira, bares, restaurantes. Então, movimenta a cidade. Hoje, manter uma cidade como São Paulo, uma metrópole, mega metrópole, é muito difícil. Então, esses espaços, ruas abertas, traz para a população também benefícios. Todo mundo incomoda em algum lugar. Eu moro em Moema. Eu saio de Moema, vou para Pinheiros, vou para o Butantã, vou para o Tatuapé. Então, alguém incomoda alguém em algum lugar. Todo mundo incomoda. O que precisa é se equalizar, é como a senhora falou, doutor, eu concordo plenamente. É equalizar de uma forma que incomode menos, né? Mas, assim, é impossível em São Paulo. Eu estava vendo a matéria da Rede Globo que veiculou essa madrugada aqui de manhã sobre as obras públicas hoje. Não tem jeito de não fazer obra, não tem jeito. São Paulo é uma metrópole. Se fizer obra de dia, ele para a cidade. Então, a necessidade das obras públicas, não tem como não fazer. É necessário se fazer obras. E qual que é o melhor horário? É noturno, não tem como ir. Máquina, britadeira, serra, tudo faz muito barulho. Então, o que eu acho que tem que haver, talvez uma audiência pública com vocês, para chegar a um meio termo e uma resolução que incomode menos, que tem, sabe? Então os prédios são 17 prédios, em tal lugar estão os prédios, talvez não deixar essas áreas, não colocar bandas, nem música, colocar num outro ponto da Paulista, onde incomode menos, mas acho impossível não incomodar nada, né? Hoje não é nem só de incomodidade. Quando eu falei em descontrole, é o descontrole. Quando eu falei em descontrole, eu falei em descontrole, em descumprimento de lei. Essa lei já existe. O decreto de artistas de rua proíbe som na porta de residenciais, na porta de 50 metros de hospitais, na porta de farmácias. Mas cadê a prefeitura colocar a lei para ser cumprida? As peruas de apreensão que passam no ruas abertas não servem para isso. Tem outra finalidade, que também não estão cumprindo adequadamente, porque nós não vemos grandes apreensões de bebida adulterada, aqueles isopores vendendo qualquer coisa, mas já existe. Quando fala em descontrole é porque a lei já não está sendo cumprida. Descontrole, quero dizer, fecha de um lado, a CET fecha dos dois lados e deixa acontecer. Temos que cumprir as leis, nós não somos contrários. E sobre os ruídos noturnos, também tem. As empresas têm equipamentos modernos, especializados, com menos ruído para fazer à noite. E não, as obras à noite, nas vias, etc. E não utilizam. Aliás, dessa reportagem, o que eu notei foi que os funcionários, terceirizados ou não dessas empresas, pelos vídeos que passaram ali pela manhã, não usam nem equipamento de proteção individual. Está muito complicado. Paulo vive hoje uma grande epidemia de fontes de barulho. A gente está vivendo uma epidemia de poluição sonora na cidade, tanto que o número de reclamações só aumenta. O ano passado foi o recorde, 50 mil reclamações para o PSIL, e aos finais de semana, o Copom, a Polícia Militar, recebe 70% das ligações para o 190 são só sobre barulho, só reclamações de barulho. E aí a gente tem que entender que a questão da poluição sonora, ela não é só algo subjetivo relacionado à incomodidade. A poluição sonora é considerada hoje, pela Organização Mundial da Saúde, o segundo fator de risco ambiental mais prejudicial para a saúde humana, está na frente da poluição da água, está só atrás da poluição do ar. E hoje a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, não entende, não trata a poluição sonora pelo problema que ela é. Ela é um problema de saúde pública. Hoje tem uma clareza dentro do meio científico de que a poluição sonora está associada a maior casos de hipertensão arterial, maior casos de infarto e maior casos de derrame. Ou seja, estar exposto a níveis de pressão sonora elevados aumenta o risco de doenças cardiovasculares, que são o principal fator de morte no Brasil e no mundo. Então, ironicamente, o barulho está nos matando silenciosamente.
Então, a Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, que nasce a partir desse projeto do Paulista Boa para Todos, um dos papéis dela ao longo do ano passado foi de trazer essa conscientização sobre o problema da poluição sonora, sendo para além da questão da incomodidade. Não é só que nós estamos nos incomodando com o barulho está nos adoecendo. Tem mais chances de desenvolvimento de demência senil, diabetes tipo 2, alta de colesterol, obesidade, transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão, transtornos do sono que levam a uma série de outros problemas. E lembrando, nós estamos nessa última gestão municipal com uma tentativa de flexibilização constante dos limites de ruído. As obras acontecem agora do período noturno a partir de um decreto de 2021. Antes de 2021, nós tínhamos obras emergenciais acontecendo na cidade, mas não da forma como nós estamos vivendo atualmente, né? Nós também tivemos 2 jabutis dentro da Câmara Municipal em 2023 e 2024, tentando que qualquer show ou evento autorizado pela Prefeitura não teria mais limite de decibéis. Então, esses 2 jabutis transitaram pela Justiça e foram considerados inconstitucionais. Nós estamos tendo que lidar hoje com a questão do barulho da cidade com uma falsa, eu acho que é uma falsa dicotomia, de que você está colocando saúde pública de um lado e cultura do outro. Onde é que a gente coloca, né, cultura / economia? Mas nós precisamos entender que existe uma hierarquia importante entre princípios constitucionais. O direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado, ele vem antes do direito ao lazer, à cultura, mesmo porque sem saúde você não consegue aproveitar o seu lazer e não consegue fazer e fruir cultura, né? Nem empreendedorismo. Marcelo, doutora, Marcelo, nós precisamos encerrar agora, mas nós agradecemos demais a vocês dois por virem aqui conversarem com a gente também no Download da Notícia, segunda edição. Nós vamos acompanhar de perto toda essa resolução do Ministério Público. A Guardiã da Notícia fica como canal aberto todas as vezes que houver uma atualização, vocês quiserem falar algo, né? Sejam muito bem-vindos sempre aqui com a gente, viu? Muito obrigada por esclarecer esse assunto que é tão delicado para a cidade de São Paulo. Um abraço para vocês dois, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos e deixar uma mensagem da Avenida Paulista para todos, que é um mote que nós temos. A Avenida Paulista é inclusiva, aceita, resolve, moderniza, aceita as novidades, mas ela não pode nada, nenhuma política pública para a Avenida Paulista pode excluir ninguém, nem os moradores, nem os prestadores de serviço, nem os hospitais, as embaixadas e consulados. Todo mundo, a rádio, todo mundo que faz da Paulista o que ela é, deve ser incluído. Tá aí, muito obrigada. Essa foi Rafaela Gatti, Marcelo Sando, ele é idealizador da Paulista Boa para Todos e ela presidente da Move Paulista.